Olá! No Desalinha de hoje vamos falar sobre como toda boa história começa com um episódio ou projeto piloto, um teste, uma ideia, um passo ou uma tentativa. E continua entre pausas, erros, desistências e recomeços. Eu sou a Cris. Eu sou a Dani. E esse é o Desalinha, um podcast para quem cria, se reinventa e entende que começar não é um evento, é apenas uma parte do processo. Então, já que o tema é começar, vamos começar pelo começo? Então, a gente sempre escuta que tem que começar em algum momento e tal. Nunca é tarde para começar, mas o que é começar na prática? O que é começar na prática? Onde começa o começo? Onde começa o começo? Em algum lugar começa? Ou ele está sempre começando? Um eterno processo. Eu acho que a gente pode pensar e começar falando em quantas vezes assim tu já começou. Eu acho que recomecei. Bom, para quem não sabe, eu e a Cris nos conhecemos na faculdade. Nós começamos a faculdade juntas, nos formamos juntas, depois trabalhamos juntas em mais de um lugar diferente. Mais de uma forma diferente. Tá. Só que nós nos formamos na área do design voltado para a moda. Só que hoje em dia nenhuma das duas trabalha mais com moda. As duas trabalham mais com comunicação. E eu acho que o meu recomeçar foi ali na pandemia, em 2020, que eu já estava, acho que 7 anos só trabalhando na parte de design de estampas e fazia a parte de criação de conteúdo como um hobby, que era uma coisa que eu sempre fiz. E chegou a pandemia, eu estava muito cansada já de fazer aquilo ali e acabei indo para essa parte de redes sociais e comunicação e estou nela muito feliz até hoje. Então, eu acho que esse foi meu último recomeço, digamos assim. Mas não digo... Eu acho que de alguma forma a gente está sempre recomeçando alguma coisa. Porque o aprendizado, enfim, as coisas, elas nunca estagnam, né? Elas sempre tem alguma coisa para tu descobrir, alguma coisa para tu aprender, alguma coisa. Então, claro, acaba sendo um recomeço porque é uma troca diária. Apesar de ser design, é outro braço do design, mas mesmo assim, acho que foi o meu último recomeço. Que eu acho que a gente pode pensar também o quanto a gente às vezes pode estar começando coisas novas e não necessariamente ser recomeços. Então, por exemplo, a gente está começando um podcast. É um começo, mas a gente não teve que recomeçar nada. É só um começo de algo novo, né? Então, eu acho que a gente pode pensar nesse lugar, assim. Acho que eu também, como a Dani já falou, passou ali pelo processo de estudar moda juntas, né? Aí as duas acabaram indo para o design gráfico, né? Tu mais para as redes sociais, eu mais para a área de identidade visual e tudo mais. Mas eu acho que apesar de a gente entender que né, esses começos são processos, eu acho que não torna mais fácil. Assim, não, né? De forma nenhuma. Todos eles são... E até mais assustador tu recomeçar, né? Porque tu tá, querendo ou não, tu tá indo tu não tem referência, tu não tem um portfólio naquela área, tu não tem nada. Então tu tá meio... Não sabe nem o que tu entrega, o que tu faz. Tu não sabe nem o que tu tá fazendo ali, que tu quer tá ali, mas tu não sabe como tu vai dar o passinho. Então tu tá engatinhando de novo numa área que se fosse ali, que nem a estamparia que a gente fazia, a gente já tinha portfólio, já tinha anos de trabalho, já tinha ali uma carreira na área. E recomeçar é assustador. E mesmo acho que ali quando a gente... Às vezes é uma pequena mudança e já muda tudo, assim, a gente trabalhava como CLT, né? Então, ainda que a gente fosse seguir com moda, estampa, a gente talvez virasse PJ, já é um começo. Já é outro recomeço. Completamente diferente. Sim. Não é a mesma coisa que, seguir na mesma área, sim, mas... Sim. Não, então nós tivemos 2 recomeços. Que nós trocamos de área e as duas saíram do CLT pro PJ. E também, eu acho que, entre outros aí, que a gente não contabiliza. Mas eu acho que então, já que a gente falou, né, que o quanto é um processo, né, o quanto a gente está sempre recomeçando, e a gente está sempre começando algo novo, acho que também como a gente trabalha na área criativa, muitas vezes o começar também é um pouco abrir mão de alguma coisa, é desistir de alguma coisa, porque muda, assim.
Então, por exemplo, quando tu começou na área das redes sociais, alguma coisa foi, tipo, eu tive que desistir de algumas coisas teve que mudar. Assim, eu comecei nessa área, mas eu tive que começar outras coisas, porque não era como eu achava que, sabe? Tipo, ideias tiveram que ficar no caminho, alguma coisa assim. Ideias, não sei dizer, mas eu acho que muito do processo, adaptar o meu processo criativo. Uhum. Porque isso era uma coisa que me incomodava muito na parte CLT, que era ter que ser criativa das 8 às 5 da tarde. Que não é sempre que teu cérebro vai ser criativo das 8 às 5 da tarde. Que nem, hoje em dia eu sei que o meu processo criativo, eu funciono melhor tarde e início da noite ali. Uhum. Então eu sei que vai ser minha hora de alto rendimento, vai ser esse horário e eu vou me organizar para trabalhar esse horário. E isso era uma coisa que eu vi que eu pude mudar nesse recomeço, pude adaptar, que eu não preciso ser criativa das 8 às 5, 6 da tarde, enfim. E isso acho que mudou muito na minha cabeça, de conseguir experimentar esse novo conceito, de conseguir pensar de uma forma diferente. Tipo, eu não preciso ter que treinar o meu cérebro pra estar criativa. Sem dizer a culpa que quando tu chega... Tem um tabefe no microfone. Sem dizer a culpa de que tu tá ali, digamos, sei lá, tu tá na empresa, tu tem que trabalhar, tu tem que entregar, e tu não tá num dia criativo. Que esse é o inferno. Trabalhar com criatividade é ótimo, mas esse é o inferno de trabalhar com criatividade, que tu não está sempre criativo. E daí tu ter demandas ali pra entregar, precisando daquela veia criativa que ela funcione, é muito frustrante. Porque daí tu fica naquela cobrança de tem prazo, tem isso, tem não sei. Não que a gente não tem hoje em dia, mas é um processo completamente diferente. Não tem ninguém ali, ó, te apurriando em cima, ó, tem que entregar, tá na hora. E isso é pra mim, pelo menos, era extremamente frustrante ter que coordenar meu cérebro. Não, neste momento eu tenho que ser criativa, sabe? E óbvio que não funciona dessa forma e acabava gerando muita frustração. Mas tu acha que tinha processo criativo na CLT? Porque pra mim não tinha. Muito pouco, tipo, muito pouco. Era assim, muito só pouco. faz qualquer coisa, sabe? Porque é isso, tu não tem nem tempo de passar pelo processo. É assim, não, mas faz uma estampa aí que eu preciso de ontem pra ontem. Assim. Não. Não que não aconteça no não, mas muito menos, PJ, muito menos. de a pessoa querer pra ontem. Mas daí tu vai entregar não tem processo, tu vai só entregar o que a pessoa queria. Ou então, ali. Que nem no nosso caso, que era estampa, né? A pessoa chegava com a foto, ó, eu preciso disso aqui. E daí copia isso aqui. E tu te vira. Tu faz isso aí. Ah, mas aí não tem como eu fazer isso em um dia. Foda-se. Eu preciso disso aqui. E sabe o que eu acho? É uma coisa meio aleatória, mas eu não sei se tu viu que esses tempos deu um bafafá da Farm tá copiando uma eu vi no designer TikTok. que é, né, autônoma e tudo mais. E daí acaba que é meio que o sistema da indústria, tu só copia, sabe? É muito difícil tu entrar numa empresa que tu vai ter todo um processo. Não tô dizendo que não acontece, com certeza acontece. Mas assim, se nem na Farm, que é conhecida por suas estampas, por ser uma... Cara, isso assim, claro, a Farm tem ali, tipo, a Farm, né? Mas que nem nós trabalhávamos com empresas muito menores do que a Farm, mas igualmente com grandes produções. Sim. Isso acontecia, acho que, sei lá, 90% das empresas. Era muita... Eram raras as empresas que diziam, não, eu quero uma criação do zero, inspirado em XYZ. A maioria chegava com a fotinho disso, do desfile do não sei o que, e dizia, ó, eu quero isso aqui. Então, claro, a Farm deu o bafafá agora porque a guria, né, foi lá, botou a boca e falou, e tá certo, ela tem que fazer isso. Só que isso é muito comum. Isso é muito comum. E a quantidade é muito comum. É muito comum. Então, eu acho que, né, voltando um pouco para o desistir, eu acho também esse lugar de... a gente desistiu de um emprego CLT, né? Então, o quanto também isso é desistir de várias coisas. Tipo, tem muita essa discussão de, ninguém quer ser CLT, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas, assim, tu perde muito. Tá, tu ganha coisas, né? Tu tem os dois lados. Mas, assim, tem muita coisa que tu perde ao desistir do CLT, assim. E que até tu criar uma cadeia de clientes, né? E tudo mais, é só sofrer. Não, hoje, claro, no início eu fiquei muito apavorada, assim, tipo, meu Deus, tomei no meu cu. Mas hoje em dia eu jamais trocaria o
Jamais voltaria pro CLT, sabe? Certo. Porque eu já consegui ali me estabelecer como PJ e coisa, e principalmente por ter esse privilégio da criatividade no meu horário, de trabalhar como eu quero. Pra mim, claro, pode ser que para uma outra pessoa que trabalhe com a mesma coisa que eu trabalho, pode ser que o CLT faça sentido para aquela pessoa. Mas no meu caso, não. No meu caso, para mim não fazia sentido nenhum aquilo. Então hoje claro, tu abre mão de férias, tu abre mão de 13º, de ter ali uma segurança, de repente, de um seguro-desemprego, alguma coisa assim. Não tem isso, mas pra mim, hoje em dia, vale a pena. No início, tu arranjou um emprego hoje, mês que vem tu tá recebendo. Exato. Às vezes o PJ, tu recebeu tu depende mês, do cliente. Outro mês é o daí o cliente vai dizer, não recebi, vou te pagar depois. Tá, o que tu vai fazer? Tu vai lá e vai achar outro cliente pra tentar, mas é jogo de cintura. Mas não é fácil, mas faz parte. Seguir aqui então com... A gente falou de ideias, né? E eu acho que é isso também. Eu acho que a gente pode pensar que o desistir, as coisas que ficam no caminho, eu acho que é pensar que não é... Porque é isso também. A gente, como criativa, a gente lida muito com a frustração, o fracasso e tudo mais. E às vezes essas perdas a gente tende a pesar elas muito, quando na verdade era só parte do processo, mas só depois tu consegue pensar, era parte do processo. Às vezes. E parece que foi muito frustrante essa coisa do que? De ter que trocar de carreira e ter que recomeçar e... Muito frustrante. Nossa! Por onde eu começo? Pra mim... Só um pouquinho, que leve, só... Psicóloga, corre aqui. Pega o diploma. Ela nunca foi buscar o diploma dela, tá? Diga-se de passagem, ou tu foi. Não, eu busquei. Foi. Anos depois? Anos depois. Eu me formei, tá? Minha irmã entrou na faculdade muito depois de mim. Minha irmã se formou. Quando a minha irmã se formou, ela foi buscar o dela, eu fui buscar o meu. Meados de o quê? Muito tempo, uns 4, 5 anos depois. Eu fui buscar o diploma. Então... 2011, 12, 13, 14... Meados de 2017, por aí. A gente se formou no final de 11, 12. 11, 12 a gente se formou. E nem sei onde ele tá também. Tá em algum lugar aí na vida. Tá, mas frustração, tu ia dizer? O que eu ia dizer? Se teve frustração de ter que recomeçar. Pra mim foi muito difícil isso do sair do pensamento CLT, sabe? De ter... de, tipo, essa... Tá, agora eu não trabalho como CLT, eu não preciso fazer as 8 horas diárias. Até hoje eu meio que bitolo nisso, assim, vou me culpar aqui levemente por não fazer as 8 horas. Não, eu também. É algo que é um sistema, tipo, tão enraizado que é bem difícil, assim. É que a vida inteira também a gente escutou que era o certo, né? Era o seguro, era o certo, era o melhor caminho a ser tomado. Então, tu fica, querendo ou não, tu fica com isso na cabeça ali, martelando. E eu acho que desde ali da minha existência do CLT até hoje, eu tive algumas quebras, assim, de ter que desistir de coisas, ideias que foram muito difíceis. Então, ali teve a marca, então, eu acho que o processo... Contextualiza mais. Assim, que eu tive uma marca de moda ainda insistindo na moda, que a Dan tava no início, depois a Dan seguiu outros caminhos, e ela teve ali a sua ascensão, né, teve as suas vitórias, assim, em curto. Não, eu acho que ela tava indo super bem, só que deu a pandemia, não sobreviveu, não tinha ela fazer. vendia muito bem no físico, assim, daí o online era muito complicado. Então, ali eu acho que pra mim foi o meu recomeço. Eu acho que do CLT, porque eu não saí do CLT, eu saí do CLT na revolta, eu não saí do CLT, tipo, estressada. Eu tava puta da vida, entendeu? Eu vou largar isso aqui e eu vou fazer acontecer e não sei o quê. Não, então, e tu fez, né? Né? Então, pra mim, a minha quebra, assim, o meu recomeço mesmo foi pós pandemia. E daí, pra mim, foi muito difícil o desistir. O desistir, pra mim, foi, assim...
talvez por eu ser mais cabeça dura, não sei, mas esse negócio de desistir e entender que é parte do processo e que chegamos onde estamos hoje, pra mim foi um inferno. Foi assim, não foi fácil, não foi tranquilo, assim. Então... Sim, até porque é uma coisa que tu só vai conseguir ver lá na frente, né? É. Na hora tu não vai conseguir enxergar isso como parte do processo. Então assim, eu acho que esse negócio de desistir, eu acho que é muito difícil, assim, também, a gente saber a hora de desistir, sabe? Eu acho, eu fui cabeça dura a insistir, assim, arduamente. Muito mais do que deveria. Não, Cris, já tá bom. Não! Não. Eu me nego. Mas aí a gente pode, acho que, pro próximo tópico aqui da nossa conversa, que eu acho que é falar sobre o erro, né? De tipo, hoje eu posso olhar e achar que foi um erro, mas às vezes cada um tem o seu tempo. Sim. De, tipo, não, eu precisei ser cabeça dura, eu precisei... às vezes... Mas tu já tá no fundo do poço. Não, mas tem mais um pouquinho pra cavar aqui. Deixa eu te mostrar que eu consigo ir mais. Sim. Não duvide das minhas capacidades. Então, eu acho que isso de desistir, daí aceitar que talvez desistiu no tempo errado e depois lidar com isso, assim, eu acho que também entender que faz tudo parte do processo de começar algo novo, assim, de ajusta a rota, né, o desistir meio que é um ajustar a rota, né, o errar também, se a gente não errar, a gente segue sempre reto, então eu acho que a gente pode pensar nisso de o quanto, não sei, ter alguma coisa que tu acha que tu teria aprendido, nunca teria aprendido se não tivesse errado, se não tivesse... Tudo, né? Tudo. Eu acho que... Porque tudo que nem logo que eu troquei de área que eu vim pra parte de rede social e coisa, eu ficava pensando, puta merda, fiz faculdade de moda, depois fiz pós em moda, depois trabalhei 7 anos com moda. Putz, por que lá no começo eu não fui direto pra área de rede social ou pra um design gráfico, alguma coisa que teria mais a ver com o que eu faço hoje? Mas não era. Não era eu na época. Eu não tinha... eu não saberia as coisas que eu sei hoje se eu não tivesse participado de todo aquele processo. Talvez eu não saberia lidar com o cliente, talvez eu não saberia, sei lá, 1000 coisas. Porque querendo ou não, tudo tu aprende, tudo tu leva alguma coisa. E eu gostei, e apesar de não ser uma coisa que a gente trabalha hoje, mas eu gostei muito de fazer a nossa faculdade. Eu aprendi muito naquela faculdade. Nossa, me enriqueceu de uma forma assim que... Porque eu me lembro que na época do colégio eu era muito frustrada. Sim. Porque eu não sabia, eu não gostava de nada, bem dizer assim, tipo, não que eu não gostasse, mas eu não me identificava com nada. E eu ia pro colégio assim, que saco isso aqui, essa matéria, isso aqui, não fazia muito sentido na minha cabeça, pra que eu tava aprendendo tudo aquilo ali. E na faculdade não. Sim. Todas as matérias faziam sentido na minha cabeça. E aqui foi um momento meio mágico, assim, tipo, nossa, existe um estudar legal, existe um estudar que eu gosto. Sim. E isso abriu muito a minha cabeça na época. Então, depois que eu fui entendendo isso tudo, que eu fui mastigando isso, eu disse, não, tipo, tudo veio no momento que tinha que vir para eu conseguir ter hoje a capacidade que eu tenho de gerenciamento e organização e conseguir lidar com tudo graças ao que eu fiz lá atrás, entendeu? Então, não posso anular as coisas, errei lá atrás. Não, faz parte. Eu acho que meio que a gente começou num erro, né? Se for considerar assim, né? A gente entrou na moda e nenhuma das duas seguiu nesse lugar, né? Mas foi... Tipo, a gente não se conheceria se não fosse isso, né? Então, eu acho que se a gente não tivesse passado esse processo... E foi legal. Tipo, o erro, ele nunca é só uma coisa. É só o erro. Não, ele tem várias outras coisas que foram legais e que tu considera ali, né? Então... a nossa faculdade, ela era bem legal, até porque ela não era só moda, assim, eu gostava muito. Ela era muito completa. Ela era super completa, tinha comunicação. É claro que depois eu me questionava, nossa, mas por que eu não fiz design gráfico, né, como tu falou e tudo mais. Mas assim, na época, eu juro, eu não sei se eu era muito burra, mas é que eu nem sabia. Exato, eu nem sabia direito o que fazer design gráfico. A gente fez no IPA, né? A gente se formou no IPA.
que na época, hoje já não existe mais o nosso curso, mas na época eu fiz vestibular pro IPA e fiz vestibular para design visual na URGS. Se chegasse alguém e perguntasse, Daniela, o que é design visual? Não sei, eu só botei meu nome ali. Só botei meu nome e fui lá fazer a prova. Então, né, era o que fazia sentido na época e tudo certo. Eu nem coloquei design visual pra tu ver o quanto eu não sabia da existência, tá? Eu botei jornalismo. Mas é porque eu vinha muito nessa onda de eu vou trabalhar com jornalismo de moda, por isso que eu fui pra faculdade de moda. E daí eu botei jornalismo. Mas design gráfico, eu nem sabia que existia, nunca tinha ouvido falar. No colégio, ninguém me falou sobre design gráfico. Exato, porque ninguém te direcionava para uma parte criativa no colégio. Já fazia aquelas porcarias de lá, teste, não sei nem vocacional, o nome do teste. Vocacional. Nunca fiz essa merda. Lá ninguém levou isso aí. Levaram essa porcaria. Mas aí dizia, áreas criativas, e daí, mas não dizia, sabe? Não, e até podia. E na até época. Tu pensa, áreas criativas, você vai pensar, pintura. Publicidade e propaganda. Que era o que tinha. É isso aí, ou vai lá pra pintura, pra um lugar muito artístico, e que, assim, não é o meu lugar. Ou tu vai pra publicidade, propaganda, marketing. Não, e na época eu me lembro que já tinha, obviamente, publicidade e propaganda, mas eu nem cogitei publicidade e propaganda, porque pra mim era uma coisa, tipo, eu era extremamente introvertida. Não que eu não seja ainda, mas na época era 1000 vezes pior. E pra mim, publicidade e propaganda era uma coisa assim, uau, eu sou publicitária, era uma coisa assim, tinha que ser uma pessoa muito extrovertida, publicitária. Então eu pensei assim, isso não é pra mim, esse não é o meu lugar. Então eu vou me recolher aqui a minha insignificância de trabalhar aqui no meu computadorzinho. Sim. E então foi isso, daí a gente acabou na moda, assim. Mas depois eu sempre pensava, se eu tivesse feito... Eu ficava pensando, podia ter feito design gráfico e depois me ser especializado em moda, que faria muito mais sentido. Mas também a gente era tonta. A gente tinha 17 anos. Né? A gente era, tipo, eu nem sabia os cursos. Talvez tinha gente que tinha mais noção, mas eu não tinha. Então, eu acho que a gente pode falar aqui sobre... Eu já me perdi. Também. Acho que, né, como a gente falou... na real era o que a gente tava falando agora, que recomeçar não é sair do zero. Não é sair do zero, exato. Tu pegar a tua bagagezinha e, o que eu consigo acrescentar aqui com a minha nova vida, o que eu consigo incluir aqui, vou aprender coisas novas e vou ir agregando e vou colocando aqui nas minhas coisinhas. Eu acho que é isso, porque a gente... E o quanto não tem jeito, assim, tu vai ter que recomeçar 1 milhão de vezes e eu acho que principalmente a nossa área criativa, que sempre tem alguma coisa mudando, sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem um programinha novo do Rebimboca da Parafuseira, então a gente sempre vai ter que estar aprendendo alguma coisa. E também o quanto a nossa área também nos permite esse lugar do começar, sabe? Eu acho que às vezes a gente vem dessa lógica da CLT de, não, eu preciso aprender Quando eu comecei a ir pro design gráfico, eu via muitos perfis do Instagram que diziam, não, tu tem que se especializar em uma área, tu tem que fazer uma coisa só, sabe? Tem muito disso. E eu, mas, cara, tu trabalha com criatividade. Se eu quiser trabalhar com identidade visual, vender cerâmica e ter tudo isso ao mesmo tempo... Se eu tiver cliente comprando, é o que importa, entendeu? E, tipo, teve um tempo atrás que eu vi uma entrevista que era do Tyler, The Creator, não sei se... É um cantor americano. Talvez eu saiba, mas com o nome falando sobre criatividade, né? E o quanto a pessoa que estava falando sobre ele estava falando de que as pessoas criativas, que normalmente que estão no mainstream, assim, normalmente elas não são só uma coisa. Tipo, se tu pegar o Pharrell lá. O Pharrell, ele é cantor, ele é compositor, ele hoje está dirigindo a Louis Vuitton masculina. Então, o quanto a gente vem da lógica que nos limita, mas a gente trabalha numa coisa que não tem essa limitação. Não era pra ter. Não era pra ter, né? Então, assim, mas... Não, tu tem que... E o quanto isso acaba indo até para as redes sociais de, tipo, não, tu tem que botar aqui que tu faz só uma coisa. Não quero botar que eu faço só uma coisa. Sei lá, se amanhã eu quiser começar um podcast, como a gente tá começando aqui. Se amanhã eu quiser fazer cerâmica fria, que eu tô me coçando pra começar. Vamos começar cerâmica fria. Eu tô isso aqui de comprar um pacotinho de cerâmica. Eu também. Eu tô aqui, ó. Não, eu tô há 6 meses de quando começou. Desde o início do ano. Pensa, nossa, Deus, mas Cristina, eu sigo firme. Isso. Mas ainda tô
nessa vontade. Eu acho que até porque na nossa área e, né, tipo, tu pode estar criando coisas, sabe? Tu pode estar, eu vou fazer aqui artes para pessoas colocarem em quadros. Então também é um jeito de tu, né? Sim, e expressar a tua criatividade. Expressar a criatividade, que eu acho que às vezes a gente acaba num lugar também muito de... Nem todo cliente tu vai poder expressar criatividade, sabe? Muitas vezes, e eu acho que uma quantidade considerável de clientes é engessado. E eles não querem uma coisa criativa. Não, e até assim. porque, tipo, o teu se expressar criativo não vai ser suprido pela necessidade do cliente. Sim. Vai ter que ser uma coisa que tu faça de ti pra ti mesmo. Exato. Vai ter que ser tipo assim, não, eu quero fazer uma coisa desse jeito, então tu vai ter que fazer pra ti aquele negócio ali. E às vezes só o processo de estar fazendo também, às vezes, vai te ajudar em outros processos. Exato, criativos, vai te liberar novas conexões. Eu podia fazer tal coisa pro fulaninho de tal. Isso aqui, ou então tu tá pesquisando, isso aqui ficaria bom pra fulana, não sei o que, não sei o que lá. Tá? Às vezes tá fazendo alguma coisa, olha, o jeito que isso aqui se comportou. Podia fazer. Esse dia eu já vi uma identidade visual que os caras literalmente carimbaram o pão. Era uma identidade visual de padaria, daí eles pegaram o pão cortado e carimbaram. Sim, tá, já vi. Sabe? Aquele de fermentação natural, né? Isso ficou muito legal, mas assim, se não estiver experimentando, eu acho que também isso faz muito parte do processo criativo, tu nunca vai chegar nesses lugares, assim, sabe? Então, até porque tu tem que te permitir errar pra poder chegar onde tu... Porque não é... Em lugares mais criativos. Sim, e até diferentes. não é linear, né? Nunca é linear. Nunca é linear. Até porque eu acho que essa coisa da criatividade, principalmente no ambiente corporativo, é porque, sei lá, não sei, tá? Mas de repente quem institucionalizou aquilo ali não é uma pessoa criativa. Sim, é uma pessoa que pensa... Bem pragmática. Exato, que é uma pessoa, sei lá, mais de exatas, com outro tipo de raciocínio, que não é o raciocínio do criativo, que às vezes o criativo ele pode estar, sei lá, 2, 3 dias zerado, bloqueado totalmente, e depois vai vir uma super ideia, uma super coisa que ele vai, sei lá, 2 semanas seguidas que ele vai estar super empolgado ali com a... Nunca é linear, né? É sempre Então, acho que já que a gente falou que, né, nunca é linear, acho que a gente pode falar, então, do podcast em si, né? Que agora a gente... que gancho, hein? Que gancho, hein? Veio aí, vocês achavam que a gente estava perdidas. Talvez! Elas são muito criativas! Talvez 25 minutos desse podcast a gente estava, mas em algum momento... o subconsciente... Desalinha. Lembra que tem que falar... Joga o desalinho. Então, acho que o Desalinha, o podcast, ele vem muito desse lugar, né, de não é linear, não existe respostas certas. E muito também pra gente trocar com outras pessoas, porque eu acho que hoje o que mais tem é processo em rede social, principalmente, de querendo tornar tudo linear. Tudo tem um... Se tu fizer dessa forma, você vai conseguir 1.000 segredo seguidores. que ninguém te contou. Só tu descobriu, né? Ninguém mais descobriu, só como o querido. hackear o algoritmo. Pelo amor de Deus. Né? Quem vive isso sabe a raiva que dá. Então, eu acho que aqui eu tenho um lugar de conectar pessoas que entendem que não é assim que funciona. Não é linear. A vida não é assim, quem dera fosse. Ou não também, nem sei. Para algumas pessoas, né? Talvez fizesse mais sentido. Mas... Depende das pessoas. Então, o podcast é isso. É um lugar para falar sobre processos, sobre começos. Vai que até o final dele, sei lá, daqui 2 semanas a gente tá fazendo cerâmica fria, não sei. Exato, vai que a gente tá conversando e fazendo cerâmica fria, nada impede. A gente pode fazer. Podia fazer. Que nem fazer miçanga, sei lá, qualquer coisa. Qual é o nome da mulher do Enoia? A Camila? A Camila. Tem que é ela com a Jana, que é do Bonita de Pele. E daí elas fazem umas... Sim, eu já vi que é da GTV, né? Isso, que elas fazem. fazem. Dá pra fazer. Até pintando Bob Goods também. Também. Nunca pintei. Não, tem aqui. Tem aqui. Peraí, deixa eu puxar minha gaveta. Peraí, qual tu quer? Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que eu tenho uns 3 livros. Então,
se vocês estão começando ou recomeçando, esse é o espaço para quem, né, quiser nos ouvir. Mas é um espaço principalmente para quem entende que não é reta as coisas, não é uma linha reta, não é fácil, não é um lugar sem erro, é um lugar de vários erros, de várias resistências, de várias frustrações, de vários recomeços, vários aprendizados. De se superar, né? Então, até porque uma ideia que ela vem, daqui a pouco, se a gente não for lá e testar ela, fazer, uma ideia por ideia, ela é só ideia. Então, às vezes, o processo é errar, é recomeçar, porque é sinal de que tu tirou ela do papel, senão ela só ficou ali no papel, né? Então, o podcast é isso, é a gente tendo aqui uma ideia, tirando ela do papel e vendo o que vai dar. E a gente resolveu fazer um quadro aqui, toda semana, e que a gente vai falar que é o desalinhamento da semana. E pode ser um desalinhamento bom, pode ser algo que te tirou do eixo, para pior ou para melhor, pode ser algo que te inspirou ou só pirou durante a semana. E vamos ver o que é. Qual foi o teu? Não posso Já falar tem? teu. Não tem? Tá. Não, eu tenho, mas tem, mas eu... Tá. O meu desalinhamento da semana, ele não é da semana, tá? Ele é um pouco mais antigo, mas é que é algo que eu tô meio atrasada. É por isso que é da semana, porque eu comecei a ouvir. Atrasada? É que eu comecei a ouvir agora, tá. Já foi lançado. Que é o álbum da Rosalía, o Lux. Que, já tinha ouvido falar, não sei o que, blá blá blá, que já achava que era muito bom, mas não achava que era tão bom. Então, o meu desalinhamento da semana é: escutem o álbum da Rosalía. E até porque eu acho que é isso também, a gente tem que buscar referências fora, assim. Eu acho que ver processos é algo que eu tenho buscado muito, assim. Ver processos criativos de pessoas que trabalham com, seja artista, até artista pop, às vezes, que é muito comercial. Sim, com criação de qualquer coisa. Ele vai ter ali o seu processo, ela ficou 3 anos trabalhando no álbum, sabe? Então tu vê que ela ainda é pop, ainda é uma coisa mais comercial, mas é bem interessante, assim. Então esse é o meu desalinhamento da semana, ouvir repetidamente o álbum da Rosalía. O meu desalinhamento ele é mais ligado a processo criativo, porque nessa mesma época do ano passado, eu tava trabalhando feito uma louca, assim, porque eu queria deixar tudo pronto pra gente ir viajar. Passar o ano novo fora e tal. E eu fiquei tão bitolada nisso de ter que arrumar tudo, ter que fazer tudo, ter que deixar tudo pronto, que eu tive um burnoutinho no meio do processo. Ele veio te visitar. E daí eu fiquei mal, me deu refluxo. Sim, eu lembro. Tivemos que voltar, ou seja, eu me estressei, fiquei ruim e não viajei. A gente foi e ainda teve que voltar. Então, esse ano foi meio que um trabalho mental para eu não me estressar com o final de ano. Então, por mais que a gente até pensou em viajar, mas acabamos desistindo. E eu tentei não me cobrar tão excessivamente que nem eu fiz ano passado. Então, foi mais um exercício de mim comigo mesma para não me sobrecarregar. E sempre tentando colocar ali na minha cabeça que tá tudo bem, tá tudo bem. Ir pra correr pra praia, Exato. Que nem 1,5 milhão de pessoas que estão correndo pra praia no final do ano. E não ficar me... Assim, eu não me presto, entendeu? Eu acho que quem vai ter muita coragem. Sim. Então, assim, eu acho que... Mas às vezes, quando a gente coloca isso que a gente... Não, tem o que fazer. Tem que fazer. A gente entra na onda e daí... Então, não foi fácil. Foi fácil. E nem foi tipo assim, consegui, belezinha, relax. Não. Queria me cobrar igual, mas consegui me cobrar menos do que eu me cobrei ano passado. Então, já tava valendo. Não ficou doente? Não, fiquei doente, né? olha só. Ó, já ganhou. Então é isso aí. Acho que a gente pode finalizar. Isso foi o Desalinha. Aqui, alinhar tudo nem sempre é o objetivo. E se vocês gostaram, não esquece de seguir o podcast. E se não gostaram, também. Não se importa. Se quiser só seguir porque não gostou, tá tudo certo. Comenta aí também que a gente suporta. Qualquer engajamento é bem-vindo. É bem-vindo. Então, não esquece de seguir o podcast, deixar nos comentários o que vocês acharam do primeiro episódio.
e compartilhar com alguém que está começando. Porque eu acho que a gente também quer mostrar aqui que a gente está gravando um podcast pela primeira vez. E com certeza esse episódio não vai ser perfeito, não vai ser o melhor episódio. Arrasaram gravando esse podcast. Não vai ser assim. E é sobre isso. Mas vamos começar assim, é o que tem pra hoje. Então, se servir de inspiração para alguém começar do jeito que dá, então tamo junto. E acho que até o próximo episódio.